Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma explicação das atividades? Lembrando que essa semana, gente, nós vamos ter atividades mais extensas, porém é do dia 8 até o dia 19, ou seja, são atividades planejadas para 2 semanas de aula, ok? Então, vocês vão perceber que elas estão um pouco mais extensas, mas continuam com o mesmo conteúdo que a gente estava já trabalhando, tá bom? Nessa atividade aqui, para começar, a gente vai ter aula, vai falar sobre a aula de ciências juntamente com português. Então, na aula de ciências, na aula passada, a gente começou a ver um pouquinho sobre o que são biomas brasileiros, né? Então, a gente viu alguns biomas ali no livro de ciência de vocês, tinha algumas informações sobre biomas, né? E a gente vai relembrar algumas coisinhas e eu vou engatar junto nesse assunto aí a tarefa de português que a gente estava trabalhando também, ok? Então, olha só, como é que vai ser? Nós temos um trechinho aqui de um texto que vocês já leram na aula de ciências, aula passada, no livro, né? Eu peguei só esse trechinho para a gente aproveitar o assunto e trabalhar português. Então, olha aqui. Na Mata Atlântica, podemos encontrar várias espécies de seres vivos. Entre essas espécies, temos o monocarvoeiro, o papagaio de cara roxa e a perereca verde. Aproveitando esse trechinho aí de ciências, vocês viram que aparecem aí 3 substantivos compostos. Será que vocês conseguem identificar e escrever nas linhas? Quais são esses 3 substantivos compostos que aparecem nesse trecho? Lembrando aí, galera, substantivos compostos são formados por 2 ou mais palavras, ok? Bom, a gente falou aí nesse trechinho sobre o monocarvoeiro. O que é o monocarvoeiro? É uma espécie de carvão? É uma espécie de macaco? Uma espécie de planta? Ou uma espécie de árvore? Se vocês preferirem, no livro de ciências, na página 36 da aula passada, referente à aula passada, tem o texto lá, Seres Vivos na Mata Atlântica. E ali vai falar um pouquinho sobre essa espécie aí, o monocarvoeiro. Aí vocês já vão descobrir o que é, se é carvão, macaco, planta ou árvore, ok? Vamos conhecer um pouco mais sobre o monocarvoeiro? Também chamado de muriqui, é o maior primata americano. O que será que é primata? Ele se alimenta de frutas, folhas e flores e vive em pequenos grupos nas copas das árvores da Mata Atlântica, único bioma onde ele é encontrado. É uma espécie classificada como em perigo de extinção. Aqui, de acordo com esse texto, como também é chamado monocarvoeiro? Do que ele se alimenta? Onde ele vive? Pesquise em um dicionário o significado da palavra extinção e escreva abaixo. Então, muitos animais eles estão em extinção. O que será que significa isso? Então, vocês vão pesquisar num dicionário e escrever ali para a prof, tá bom? Agora, vocês vão reler essa frase aqui. É uma espécie classificada como em perigo de extinção. Vocês, na atividade anterior, pesquisaram lá no dicionário o que significa extinção, correto? Então, será que essa frase é a mesma coisa que o monocarvoeiro é uma espécie de animal agressivo? O monocarvoeiro é uma espécie que facilmente é encontrada na Mata Atlântica? Ou o monocarvoeiro é uma espécie que pode deixar de existir no planeta? O que será que quer dizer essa frase? Galera, nessa aula a gente vai ter um texto que também aparece no livro de português de vocês na página 100. Se ficar ruim de identificar ali na apostila, vocês podem procurar esse texto no livro de português. Ele é uma reportagem que vai falar sobre mais um bichinho bem interessante, o bicho preguiça. Então, reportagem são notícias, é um tipo de texto que ele sempre vai trazer uma notícia sobre alguma coisa que está acontecendo, que já aconteceu ou que irá acontecer. Nesse caso aqui, já aconteceu. Bicho preguiça é resgatado de dentro de uma casa em São Sebastião, SP. Um bicho preguiça foi resgatado de dentro de uma casa na tarde desta quinta-feira, 7,
Esse 7 quer dizer o dia do mês, no bairro Camburi, em São Sebastião, SP. O resgate durou cerca de 5 minutos. Então, vendo ali que tem 3 pontinhos ali entre as reticências, esses 3 pontinhos significa que o texto era maior, então foi tirado apenas um pedaço dessa reportagem para colocar aí nessa atividade. De acordo com o morador da casa, Francisco Elton da Costa, o animal caiu de cima do telhado e entrou na casa. De acordo com a polícia, o animal não tinha ferimentos e estava tranquilo, mas se agarrou a uma cadeira para não sair da casa. O animal foi levado para a polícia ambiental e será solto na mata. Muito bem, então, esse aqui é uma reportagem e qual é o assunto principal dessa reportagem? Um nascimento? A construção de uma casa? Um resgate animal? Ou maus tratos a animais? Esse fato aconteceu na cidade de São Sebastião, SP. A sigla SP corresponde a qual estado? E aí a gente vai entrar um pouquinho em geografia. Viram como todos os conteúdos estão interligados? Será que SP quer dizer Paraná? SP quer dizer Rio de Janeiro? SP quer dizer Santa Catarina? Ou SP quer dizer São Paulo? De acordo com a polícia, qual era o estado físico do animal? Ele estava furioso e agressivo? Ele estava machucado e assustado? Ou ele estava tranquilo e sem ferimentos? A número 4 diz assim: o nome deste animal, bicho ou preguiça, é um substantivo composto, ou seja, ele é formado por 2 palavras. Pesquise e escreva o nome de 3 animais que também sejam substantivos compostos. Não vale copiar os que já tem nessa atividade, hein? Ai, ai, ai. Vamos lá, vocês são criativos, vocês são inteligentes e eu tenho certeza que vocês vão conseguir achar. Falando um pouquinho mais sobre substantivos compostos, vamos analisar algumas frases aqui. Cada frase tem uma palavra que está grifada, ou seja, está mais escuro, certo? Observe essas palavras e coloquem ali se for um substantivo composto, ou seja, formado por mais de uma palavra, e S se for substantivo simples, formado apenas por uma palavra. Então, nós temos a primeira frase. Antônio dobra seu próprio paraquedas antes de saltar. A palavra paraquedas é formada por uma palavra só ou por 2? Por 2, né? Então, já vou até dar a resposta aqui. Paraquedas. Então, são 2 palavras numa só. É um substantivo composto. Então, ali vocês colocam a letra C. E a palavra chuva? A chuva forte destruiu a plantação. Será que é um substantivo composto ou é um substantivo simples? Agora eu deixo para vocês analisarem as outras, ok? No texto, lá naquela reportagem, aparece a palavra quinta-feira. Nós sabemos que quinta-feira é um dia da semana, ok? Então, e os outros dias da semana? Será que também tem substantivos compostos? Por exemplo, domingo. Domingo é formado apenas por uma palavra, então ele não é substantivo composto. E os outros nomes dos dias da semana? Será que são substantivos compostos? Pesquisem e escrevam apenas os dias da semana que são substantivos compostos, ok? Vou dar uma dica, são 5. Agora, galera, nessa aula, nós temos 2 textos pequenos que vocês irão ler com atenção. Escuta, eu vou ler também, escutam a leitura da professora, mas vocês depois vão ler sozinhos também, tá? E depois vão responder algumas questões aí. Texto número 1 vai dizer um pouquinho mais sobre alguns animais. Nas aves, a forma do bico varia muito em função do seu hábito alimentar. Ou seja, depende do que elas comem. Então, dependendo do que a ave come, ela vai ter um bico num formato diferente. O pica-pau do topete vermelho está sempre bicando troncos de árvores à procura de larvas de insetos. Além de um bico forte, ele possui uma língua excepcionalmente longa, capaz de capturar as larvas que ficam escondidas dentro do tronco. Então, essa é uma informação
que a gente tirou de um site na internet. O texto número 2 vai falar sobre a borboleta monarca. A borboleta monarca é encontrada no Brasil e também em outros países. Em suas asas predomina a cor laranja, uma cor muito viva, muito chamativa, né? O corpo dessa borboleta contém substâncias tóxicas que provocam vômitos nos animais que se alimentam dela. Por isso, muitas aves evitam comê-la. Os cientistas descobriram que aves que evitam comer a borboleta monarca também rejeitam outra espécie de borboleta, chamada de vice-rei. Mas a borboleta vice-rei não é tóxica e não provoca vômito em seus predadores. Será que é porque elas são parecidas que as aves não comem a borboleta vice-rei porque acham que ela vai ser também tóxica? Olha como a natureza é esperta, não? Agora, aí vão algumas questões. De acordo com o texto 1, como o pica-pau de topete vermelho consegue seu alimento? Número 2. Por que esse pássaro possui a língua extremamente longa? Número 3. Qual é o assunto do texto 2? Sobre que animalzinho ele está falando? Número 4. Por que muitas aves evitam se alimentar da borboleta monarca? O que será que acontece se eles se alimentam dela? Número 5. Nos dois textos aparecem substantivos compostos. Você consegue identificá-los? Escreve aqui embaixo.